Olá, o que eu tenho a ver com a destruição de uma casa há quase 2000 anos? Vamos lá. O povo de Israel se ocupa com a destruição do Beit HaMikdash há quase 2000 anos. A cada ano, jejuamos nesse dia, ficamos em luto sobre ele e estudamos sobre este dia. Ficamos tristes pela ausência do Beit HaMikdash. Certa vez, Napoleão Bonaparte, em uma de suas conquistas, passou por um bairro judaico na noite de Tisha B'Av. Ele viu que as pessoas estavam andando na rua cabisbaixas, descalças e quase sem conversar uns com os outros. Ao passar perto de uma sinagoga, ele ficou assustado ao escutar vozes de choro e de lamentações. Ele olhou para dentro e viu pessoas de várias faixas etárias sentadas no chão, no escuro, com poucas velas, tentando iluminar o ambiente e lendo de um livro e chorando ao lê-lo. Napoleão solicitou explicação. Será que houve algum decreto sobre os judeus sem meu conhecimento? Será que alguém os incomoda? Será que alguma pandemia está correndo entre eles? Eu tenho que saber a razão disso. Assim disse Napoleão. A primeira pessoa que estava perto dele foi solicitada a responder. E assim disse a pessoa: nós choramos pela destruição de nossa casa. Que casa? Perguntou Napoleão. Nosso templo sagrado, o Beit HaMikdash. Eles explicaram que em Jerusalém havia o Beit HaMikdash, que era o templo sagrado dos judeus. Que houveram dois templos, destruídos na mesma data, há mais de 1500 anos, com uma diferença de 500 anos entre um e o outro. Desde então, nós, do povo judeu, estamos tristes por essa destruição. Napoleão ficou surpreendido e assim disse: um povo que é capaz de chorar pela destruição de seu templo sagrado há mais de 1500 anos é o povo que tem futuro. A ausência do Beit HaMikdash. Somente aqueles que sabiam o que era o Beit HaMikdash podem entender um pouco o significado desta ausência. Nós, que não conhecemos como foi o funcionamento do Beit HaMikdash, de que modo podemos sentir sua ausência? Como não temos um remanescente da geração daquela época, e mesmo assim ainda somos ordenados a sentir a ausência do Beit HaMikdash, a tal ponto que essa ausência nos leve à expectativa e ao desejo de vê-lo construído, devemos tentar entender e sentir onde e como essa ausência nos influencia no dia a dia. O termo destruição indica um estado de ausência, de falta. A complexidade da percepção da ausência cria uma grande dificuldade, em oposição à percepção da realidade. Assim como o conceito de um buraco não é percebido se a pessoa não vê a terra ao seu redor. Essa pode ser uma das dificuldades que enfrentamos ao lidar com a conexão entre nós e a destruição do Beit HaMikdash. Para entender a dificuldade particular de perceber a ausência, distinguimos dois grupos de substantivos. Existem substantivos cujos nomes indicam sua realidade. Por outro lado, existem outros substantivos cujo nome indica sua ausência. Por exemplo, sol, casa, laranja. São substantivos cujo nome indica uma determinada entidade que está dentro dos limites e é fácil de ser identificada. No entanto, os nomes poço, buraco, brecha são substantivos que são a essência da ausência e da desvantagem. A entidade os limita ao limite oposto, isto é, a partir de seus limites externos. O buraco começa no final da areia, a brecha no final da parede e o buraco da roupa no final da roupa. Portanto, até vermos a terra ao redor do poço, não saberemos o que é o poço. Assim, é difícil para uma pessoa que não sabe o que é o Beit HaMikdash sentir a ausência de sua falta. Quando falamos sobre o Beit HaMikdash e tentamos procurar o local da ausência, ou seja,
o local onde ele nos falta, é extremamente importante que saibamos onde procurá-lo, para que, de repente, não descobramos que estamos procurando nossos pedidos no lugar errado. Portanto, primeiro, definiremos os limites dentro dos quais o Beit HaMikdash termina, para que, a partir de lá, possamos sentir sua ausência. Nessa aula, serão apresentadas duas fontes cronologicamente extremas, que abrangem os períodos do Beit HaMikdash. Uma antes da construção e outra imediatamente após a destruição. Usá-los facilitará a localização do campo em questão. Já na fase da construção do Beit HaMikdash pela primeira vez, em sua forma temporária, chamada Mishkan, aparece uma expressão incógnita nos Psukim. Está escrito na Torá, Shmot 25, capítulo Pasuk 8. E façam para mim um santuário e habitarei neles. No livro Nefesh HaChaim, faz a seguinte questão, que já é trazida em Hazal. No Pasuk, deveria estar escrito o seguinte: habitarei nele e não habitarei neles. O porquê do plural. Responde o Nefesh HaChaim: neles, o significado é no coração de cada um, de todos os membros do povo de Israel. O principal local da expressão da Shekhinah, da presença divina, está nas almas de cada um e um do povo de Israel. Por outro lado, outra fonte é citada no Midrash Eichar Abati 1, Parashá 43. E lá está escrito o seguinte: quando Tito destruiu o templo, o segundo templo, um acusador celestial salientou: será que este perverso se orgulha dizendo que ele destruiu o templo divino? Ele matou um leão morto. Ele moeu uma farinha já moída. Essas duas fontes juntas testemunham que a construção física do templo ensina sobre a condição espiritual do povo. Ele demonstra uma realidade mais poderosa e real que existe com a força total, mesmo que não possa ser imaginada através do sistema dos sentidos. A intenção é inspirar a presença divina no coração de todos os membros do povo de Israel. E que ela é que cria o templo supremo com seu poder espiritual. Também, no comentário do Or HaChaim HaKadosh, sobre as palavras do Pasuk, Vaikra 26, Pasuk 11, está escrito na Torá assim: Venetati mishkani betochachem, e eu dei minha morada dentro de vocês, entre vocês. Vemos claramente o mesmo elemento, que a maioria de nossa morada será abençoada por estar dentro das almas de cada um do povo. Nesse ponto, depois de definirmos a localização exata do principal local do Beit HaMikdash, que está na alma de nossa vida judaica, que reside no nosso mundo interior, podemos continuar descobrindo como este templo se parece. Podemos deleitar da presença divina que preenche toda a nossa vida. Embora seja provável que todo adulto experimentou uma profunda sensação de proximidade de Deus em certo nível, seja no momento em que cumpre a vontade de Deus em um esforço supremo, seja no momento de cumprir sozinho seu judaísmo no meio de gentios, ou no momento que um perigo real pairou sobre sua vida e que mesmo assim se salvou. De qualquer maneira, cada um daqueles que presenciam esta aula percebem, e com razão, a pretensão na ousadia de estarmos tentando aqui fazer um esboço nas palavras cotidianas de sentimentos puros e espirituais. Mas como muitos de nós já experimentamos esse tipo de proximidade e nem sempre sabemos como interpretar adequadamente nossos sentimentos, ou não deduzimos como podem produzir atos práticos oriundo desses momentos sublimes, então apresentaremos aqui uma certa direção para conhecer o mesmo senso de possibilidade de Deus dentro de nós. Um sentimento igual em seu poder a algo que é uma espécie de alegria espiritual
de construir o Beit HaMikdash em sua glória. No Pirkei Avot consta o seguinte: tudo o que Deus criou em seu mundo, criou somente para sua glória. Conforme consta no profeta Yeshayahu, capítulo 13, Passuco 7, tudo o que é chamado em meu nome é e para a glória eu criei. Deus diz que o objetivo de todas e cada uma das criaturas é multiplicar, adicionar e mostrar toda a glória de Deus que é abençoada. É fácil para nós entender o significado do versículo observando o mundo inanimado, vegetativo e vivo. Em particular, nossa compreensão e admiração aumentarão se olharmos para eles com um olhar mais profundo, avaliando a complexidade de cada criatura divina. A dignidade do Criador é revelada com grande coragem, tanto no enorme tamanho da grandeza dos seres humanos, quanto nas pequenas dimensões de sua pequenez e sofisticação. Mas quão surpreendente é que precisamente quando nos voltamos para o setor falante, para a alma humana, uma perplexidade se instala em nossos corações. Aparentemente, cada um em um se divide em duas partes principais. 1. A parte na qual é multiplicada a glória celestial em suas ações. 2. A parte que, Deus nos livre e guarde, não segue o primeiro caminho, pois a pessoa não se esforça para seguir o mandamento de Deus. É verdade que consta em Hazal, até os mais perversos do povo de Israel estão cheios de mitzvot, do mesmo modo que a romã está cheia de caroços. Ninguém menospreza a nenhuma pessoa que em qualquer situação que esteja, pois não sabemos o conteúdo interior de cada um. Porém, devemos ter em mente que por mais que cada um em seu conteúdo interior cumpra suas mitzvot, de qualquer modo, existe também dentro de cada um em um lados não tão cumpridores de mitzvot, que por interesses pessoais ou por não ter a força suficiente para dominar seus instintos, acabam cometendo erros. Então, como pode ser que a Mishnah inclui todas as camadas de todos os seres humanos como servindo a um propósito exclusivo, sendo que parte dessas camadas não seguem a vontade divina? Pois a Mishnah escreve tudo o que foi criado, inclusive aqueles que não se esforçam para enaltecer a glória divina. Como pode ser? É precisamente a partir da simplificação das palavras da Mishnah é que podemos entender o significado da livre escolha. O que é dado à nossa escolha e o que é considerado uma figura irreversível. Vamos ilustrar com uma parábola. Uma pessoa construiu um salão para convenções que realiza. Nos dias em que o evento não deve acontecer, ou uma convenção particular feita pelo construtor, é apropriado que ele permita que as pessoas usufruam desse salão, cada um para seu devido fim e propósito. Ele afirmou que sua política de dar permissão é usar de acordo com o princípio da livre escolha. Será que ele concordou em transferir a propriedade quando ele não realiza seu evento particular? Ou ele talvez pretenda mudar a estrutura de construção do salão? Certamente que não. E assim ele diz: cada um tem a possibilidade de escolher um uso convencional, responsável e tranquilo, a tal ponto que após o uso não seja reconhecido que tal salão foi utilizado e, por isso, o uso é gratuito. Mas se os convidados desejarem agir ilegalmente, a opção será dada a eles. Porém, devem saber que, neste caso, terão que devolver o salão ao seu estado original, mesmo que para isso tenham que se esforçar demasiadamente, tendo que arcar com todos os custos. O proprietário do salão concede o livre-arbítrio na escolha do uso, ou uso conforme as regras, gratuito, ou uso fora das regras, arcando com os prejuízos e pagamentos. Tanto de um modo quanto de outro, ele continua sendo o dono do salão. E é claro que o proprietário do salão prefere a primeira opção, que é mais segura. O mesmo é válido no nosso caso. Há uma parte que com certeza acontecerá, querendo ou não. Segundo a Mishnah, é uma questão de honrar o céu. O lado bom da pessoa escolhe dizer: Deus é rei, logo no início da experiência,
enquanto o outro lado dá voltas e mais voltas no caminho do pecado. Porém, no final, todas as pessoas, em todas as suas partes, afirmarão tarde ou cedo: Deus é o Rei. Como se diz, deixe todos os habitantes do mundo saberem que todo joelho se dobrará para você. Assim consta no Além do Shaber. No final, o mundo inteiro testemunhará o domínio exclusivo de Deus. Todos reconhecerão de quem é o verdadeiro poder e liderança. Nessa dimensão, somos iguais a todos os seres do mundo. De qualquer maneira escolhida, todos verão que Deus é o dono da casa e devem obedecer suas palavras. O caminho para alcançar a multiplicidade da glória celestial está aberto a duas possibilidades. A parte que foi dada à nossa escolha é como produziremos o resultado. Consta na Torá, Dvarim, capítulo 30, Pasuk 15. Eis que dei perante a ti a vida, e com eles o bem, a morte, e com ela o mal. Muitos pensam erroneamente que a escolha é completamente livre entre fazer o bem e fazer o mal. Porém, essa suposição é negada. Pois com qual propósito Deus criou o mundo? Para que suas criaturas o destruam? O objetivo da criação foi para que aqueles que obedecem voluntariamente e obedientemente às instruções de seu líder sejam beneficiados e os ofensores sejam obrigados a pagar por suas ações. Embora o mundo é oculto, a verdade sobre seu reinado exclusivo pode ser entendida através da observação e somente através dos binóculos da Torá. E aqui voltamos ao início de nossas palavras. Havia um lugar no mundo que as regras do domínio divino não eram ocultos. Um lugar onde viram tudo, porque há também uma realidade metafísica, que toda a natureza se curva e se rende para aceitar sua autoridade. Onde estava aquele maravilhoso lugar, onde a verdade iluminadora foi totalmente revelada? Estava no Beit HaMikdash. 10 milagres aconteceram nele constantemente. Alguns deles, nenhuma chuva extinguia o fogo. Nenhuma mosca foi vista. Todas as leis da natureza não governaram, e mesmo as leis do tempo e do lugar cederam humildade e reverência ao Criador, que faz sua presença nesse lugar especialmente. Lechem Apanim era um certo tipo de pão de korbanot, permanecia durante uma semana inteira quente e fresco. O Aron HaKodesh não tomava espaço nas medidas do Kodesh Kodashim, e muito mais milagres aconteciam lá. Esta é a luz do Beit HaMikdash, vendo a verdade frequentemente à frente dos olhos no sentido. E também, esta também é a escuridão da destruição. O desaparecimento da verdade e o domínio da mentira. A dor é a nossa dor, porque a verdade oculta é o nosso obstáculo. A grande luz, a luz da verdade, que revela o governo de Deus em seu mundo, a luz que às vezes temos o privilégio de mudar nos seus amos, é o que nos ensina o verdadeiro sentimento que havia no Beit HaMikdash. E, portanto, nos causa ânsia por sua reconstrução e a tristeza por sua destruição. Lá buscamos a perfeição, o propósito, a inspiração divina em nosso mundo. Lá esperamos por Deus, na mesma morada que construímos para Ele, no salão de nossa alma. Como construir uma reticência divina? Mais de uma vez ouvimos a voz de Deus se dirigindo a nós e, por assim dizer, pessoalmente, dos muros de nossos corações. Sentimos como nosso desejo lascivo atrai o caminho do mal e vemos como nosso bom instinto apontando para o caminho certo. Estamos numa encruzilhada, pequena ou grande, e sabemos também que é um mandamento e você escolhas a vida. Sentimos a potência do teste divino e, como óbvio, surge a pergunta: a vontade de quem prevalecerá? Quem responderá? Meu desejo pessoal, dado a mim pelo Criador, ou o desejo do Criador, que pelo qual sou ordenado escolher a vida? Quem é o líder? A pessoa que reconhece que o reino é dele e escolhe esquina após esquina, cruzamento após cruzamento, momento após momento, por sua própria iniciativa, e desocupa o trono divino para Deus, que é dele de qualquer maneira. Nessa escolha, ele constrói o templo principal e real na escuridão do exílio. Ele, em suas ações, cria camadas de verdade, um templo do Altíssimo,
cujo resultado natural é o Beit HaMikdash. Muito obrigado.